Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, dia 16 de fevereiro. Nós estamos na sexta semana do Tempo Comum. E nós estamos lendo o capítulo 8º do Evangelho de Marcos. Segundo uma determinada estruturação do Evangelho de Marcos, com o texto do Evangelho de hoje, nós concluímos a primeira parte do Evangelho. O texto é de Marcos 8, de 22 a 26. A cura do cego de Betsaida. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: "Estás vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: "Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam." Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: "Não entres no povoado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto do Evangelho de hoje, pela sua localização e pelo seu significado simbólico, nos ajuda a compreender muito todo o Evangelho de Marcos, toda a teologia do Evangelho de Marcos. Nós vimos que ontem, no texto de ontem, versículos 14 a 21, os discípulos estão preocupados porque eles não levaram pão, não levaram provisões, não levaram comida para o barco. Pois bem, hoje eles chegaram a Betsaida. Betsaida é a cidade de Pedro, de André e de Filipe. Betsaida fica ao norte do lago de Genezaré, do lado leste, do lado oriental do Rio Jordão. A palavra Betsaida significa exatamente casa das provisões, casa dos víveres. Beit, Bet, significa casa, e essa raiz hebraica tzaid significa algo como está vinculado a coletar, a caçar, a pescar, a recolher víveres, recolher mantimentos. Casa do abastecimento de víveres, casa do abastecimento de provisões. E, no entanto, o discípulo continua cego. Aqui está o belo contraste. Por um lado, Betsaida é a casa da abundância. Por outro lado, o discípulo continua cego, conduzido pela mão. A segunda coisa importante é que este homem cego de Betsaida, ele é, na verdade, um discípulo implícito, assim digamos. Nele estão presentes todos os discípulos de Jesus, inclusive os 12 apóstolos, que também estão como que cegos. Neste homem cego está presente toda a dureza, a infidelidade, a incredulidade. Josa lá de Paz me mandou uma mensagem dizendo: "Eu gostei muito da palavra esclerocardia." É uma palavra grega muito bonita. Essa raiz esclero significa dureza, endurecimento, cardia, coração. Então os discípulos têm o coração endurecido. Por mais que Jesus procure, por mais que Jesus tente, parece que não consegue penetrar nessa frieza, nessa dureza do coração. Desta forma, o cego de Betsaida é uma síntese do caminho que Jesus fez com os seus discípulos até agora. Ele enfrentou a dureza dos fariseus e doutores da lei, dos herodianos que querem matá-lo, mas também a falta de fé dos discípulos,
até dos parentes, dos seus familiares. Em Nazaré não quiseram acolhê-lo. Cegueira, incredulidade, falta de fé, dureza do coração. Esse é o discípulo cego de Betsaida. Ele é um discípulo modelo, é um discípulo, na verdade, como se fosse a síntese do caminho discipular até o momento. Mas esta passagem do cego de Betsaida, que de algum modo fecha a primeira parte do Evangelho de Marcos, repito, há mais de uma maneira de organizar a estruturação do Evangelho de Marcos. Uma delas é esta que eu estou citando. Há outras muito interessantes que partem, por exemplo, de dados filológicos textuais. Mas esta é uma proposta muito válida e utilizada por muitos comentaristas. Veja que no texto seguinte, a partir do versículo 27 até o versículo 33, que é o texto do Evangelho de amanhã, aí teremos a profissão de fé de Pedro. Mas Pedro não consegue perceber com clareza toda a grandeza da identidade de Jesus. Então, o cego de Betsaida sintetiza a cegueira de todos os discípulos, de todos nós. E a cura deste cego de Betsaida faz uma inclusão, um grande paralelo com a cura do cego de Jericó. Lá no finalzinho do capítulo 10, Marcos 10, de 46 a 52, Jesus, em Jericó, a última cidade antes de chegar a Jerusalém, Jesus encontra ainda um cego, mendigo, sentado à beira do caminho. Estes cegos, na verdade, são um símbolo da situação de todos os discípulos de Jesus de ontem e de hoje. Mas qual é a grande característica desta cura do cego de Betsaida? É a dificuldade da cura. Percebam os 5 elementos presentes no versículo 23. Jesus pegou o cego pela mão. 2. Levou-o para fora do povoado. 3. Cuspiu nos olhos dele. 4. Colocou as mãos sobre ele. E 5. Jesus pergunta: Tu estás vendo? Então o versículo 23 demonstra exatamente toda a dificuldade de Jesus em curar a cegueira daquele homem. É a dificuldade que Jesus tem de curar a cegueira do seu discípulo, de todos nós, seus discípulos. Esse discípulo implícito simboliza, representa todos os discípulos de Jesus. E Jesus não quer que a cura seja algo espalhafatoso para todos verem. Aí entra outra característica teológica do Evangelho de Marcos: o segredo messiânico. Não adianta fazer a experiência de Cristo a partir daquilo que se vê na experiência do outro discípulo. É preciso que cada um enfrente a sua própria cegueira e seja curado desta cegueira por Cristo. O homem revela a sua dificuldade de enxergar. Contudo, ele levantou os olhos. Como é bela esta expressão no versículo 24. Levantar os olhos significa olhar para Cristo, olhar para o alto, olhar para o mistério, para o infinito de Deus. É a primeira atitude de alguém que quer, de fato, ter a sua cegueira curada. É verdade, ele ainda continua vendo os homens como se fossem árvores caminhando, e revela mais uma vez a sua dificuldade, a dureza do seu coração. Jesus intervém mais uma vez, coloca as mãos sobre ele, e o homem finalmente passa a enxergar claramente, fica curado e enxerga com nitidez. A conversão, a mudança, a cura da cegueira, Marcos parece querer nos dizer que é algo processual, lento, complexo e fruto desta experiência de encontro com Cristo. Não há conversão que seja num toque de mágica. As mudanças profundas em nossa estrutura de discípulos acontecem muito lentamente, se nós nos abrirmos para acolher Jesus que cura. Ele cura as nossas cegueiras, cura a nossa incredulidade.
A partir de agora, aquele homem passa a enxergar o mundo ao seu redor com outro olhar, exatamente porque ele olhou para o alto. Quem olha para o alto, quem contempla o mistério de Deus, quem percebe a presença de Cristo Jesus que cura, agora pode olhar ao seu redor com outros olhos, com outro olhar. Jesus mais uma vez pede que ele não entre no povoado, mas que fique na casa. Há um certo contraste entre a casa e o povoado. É o contraste entre a esfera privada, a esfera da família e a esfera do discipulado, e a esfera pública. O povoado ou a cidade de Betsaida simboliza exatamente a esfera pública do espalhamento da fama de Jesus. O que Jesus quer? E ele proíbe que haja divulgação do fato. Mais uma vez, retoma-se a temática teológica importante do Evangelho de Marcos, que é o segredo messiânico. Somente caminhando com Cristo, somente subindo com ele para Jerusalém, somente na experiência da cruz e do sepulcro vazio, é possível verdadeiramente perceber quem Jesus é, perceber qual é a sua verdadeira identidade. Minhas irmãs, meus irmãos, o Evangelho de hoje pode nos ajudar a rezar com alguns elementos. Primeiro, este homem cego é símbolo de todos nós. Simboliza a cegueira de todos os discípulos e discípulas de ontem e de hoje. Segundo, a dificuldade da cura. O processo da conversão, o processo da superação das cegueiras é algo lento, complexo, demorado, penoso. Mas aquele homem levantou os olhos para Cristo. Versículo 24. A partir daqui tudo muda. Mesmo que ele ainda continue vendo os homens como árvores caminhando, mas começa o processo da cura. Um terceiro elemento importante é o ponto estratégico onde está o texto do Evangelho de hoje, fazendo o paralelismo com Marcos 10, de 46 a 52, o cego de Jericó, e concluindo a primeira grande parte do Evangelho de Marcos. A partir de agora Jesus começa uma catequese mais profunda e reservada com os seus discípulos, a partir da profissão de fé de Pedro, que ainda não é uma profissão de fé completa e plena. Jesus quer manter esta cura em segredo, na casa, no ambiente do discipulado, exatamente porque só pode compreender a identidade de Jesus quem descobrir a sua identidade na cruz e na ressurreição. Que Jesus cure as nossas cegueiras para sermos discípulos missionários, testemunhas do Evangelho no mundo onde estivermos. Um grande abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Até amanhã, se Deus nos permitir, e eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.